retirado aqui no SEAC, no dia 23, às 10 horas, tá certo? Então, passem na nossa livraria, no nosso café, conheçam todas as novidades que nós temos. E também nós temos uma novidade maravilhosa que eu gosto muito de noticiar sempre. É o nosso curso para concurso. Vocês sabem que nós temos o professor Edson, um grande amigo aqui da casa, que ele ministra aulas de matemática e português para concursos, gratuitamente. As inscrições estão abertas e as aulas desta fase começarão agora no dia 20 de outubro. Então, quem estiver interessado em aulas para concurso ou souber de alguém que esteja, é só dar uma passadinha ali na nossa secretaria também. Tá certo? Bem, nós estamos então ao vivo, além da presença de todos aqui conosco, que mais uma vez nós agradecemos muito, é sempre uma grande alegria. Nós estamos também ao vivo pela rádio e pela TV SEAC. Estamos transmitindo a nossa reunião também pela FM 87. Então, como nós já comentamos, na tarde de hoje, a nossa palestra, eu não gosto muito do termo palestra, prefiro mais bate-papo, será com Edgar Miguel, nosso grande amigo. Ele estará conversando conosco sobre um tema muito importante e tenho certeza que vocês também gostarão muito. Mas, primeiramente, vamos fazer a nossa prece, como nós sempre o fazemos. Vamos nos ligar aos nossos amigos espirituais, vamos acalmar o nosso coração, pedindo a Jesus, pedindo aos mentores desta casa, que estejam conosco, iluminando o nosso amigo Edgar e também protegendo a nós, a todos que nos acompanham online, a todos que estão ligados a nós de alguma maneira, e também a todos indistintamente. Estejam onde estiverem, que possam receber essas energias tão positivas, possam se sentir fortalecidos e abençoados sempre. Em nome dos mentores desta casa, então nós damos por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Vou chamar o Edgar, então o Edgar fará os 50 minutos conosco hoje de bate-papo, tá bom? Uma ótima reunião para todos nós e muitas energias positivas para o Edgar. Obrigado, Leila, obrigado a todos, boa tarde. Uma alegria estar aqui, especialmente numa quinta-feira, nessa reunião tão querida. Só boas lembranças, né, Leila? A Leila disse muito bem, né? Eu prefiro muito mais um bate-papo, por favor. Então, vamos conversar, coloquem o que vocês pensam. Teria muito gosto de ouvir a visão de vocês sobre o que vai ser dito. E sobre o que vai ser dito, quando a Leila começou a falar sobre... Eu fiquei um pouco tenso, com medo dela falar qual seria o tema. Porque nós não combinamos o tema. Falei, qual será o tema que ela dirá? E, felizmente, ela não disse. Né? Muito bem, obrigado, Leila. Bem, gente, os evangelhos dizem que a gente precisa procurar o reino de Deus e que todo o mais nos será acrescentado. Essa colocação nos deixa na necessidade de refletirmos o que é, afinal, as duas partes do conselho ou do convite. O que é o reino dos céus e o que é tudo o mais. Né? E eu gostaria de me ater na primeira parte. O que é esse reino dos céus que temos o convite de buscar? Né? Refletindo, eu chego à conclusão que esse reino dos céus, ele é um caminho, mas é um caminho para dentro. Não consigo imaginar que seja um lugar, evidente, mas sim um estado que a gente conquistará muito aos poucos. E esse muito aos poucos me parece
importante. Porque nós estamos falando de conquistar a plenitude, de chegarmos a um estado de entendimento, de conhecimento, de desenvolvimento muito profundo. Não faremos isso de um salto. Serão certamente muitos passos, e passos para dentro. Não são conquistas para fora, são conquistas de nós mesmos, inclusive, penso eu. Porque se a gente for considerar quais são os nossos inimigos, nós precisamos de somente olhar para dentro. E se eu puder resumir quem é o grande inimigo que está dentro de mim, eu nominaria de ignorância, de falta de conhecimento, e aí esse conhecimento está longe de ser um conhecimento intelectual apenas, mas um conhecimento que envolve o intelectual, claro, mas também o viver, o sentimento, a experiência, porque tudo isso, penso, é o conhecimento que nos falta. Então, o que nos perturba, as angústias que a gente tem para viver, as dúvidas que nos acometem, no meu entendimento, são todas devidas a este não entendimento, a essa ignorância que nós temos de nós. Apenas de nós. E esse caminho que vai nos levar a esse pleno entendimento, esse caminho que nos levará ao reino de Deus, é um caminho particular. Não há um roteiro exato. Há uma forma de agir, de pensar, há uma meta, evidentemente, mas o caminho que cada um vai ter que trilhar dentro de si é único. E cada um que terá que descobrir. Quando Jesus nos diz que Ele é o caminho, evidentemente que Ele não estava nos dizendo para a gente imitá-lo, passo a passo, exatamente, no que Ele fez, mas sim no significado de tudo que Ele fez, na lição que existe em cada coisinha que Ele fez, cada gesto que Ele fez. Nós precisamos aprender a extrair da vida de Jesus, e isso é o Evangelho inteiro, o que representa aquilo para nós. Isso me parece muito importante. Não devemos imitá-lo ponto a ponto. Ele não quer que ninguém suba à cruz e seja efetivamente crucificado, óbvio. Mas Ele quer que a gente entenda este gesto e o transplante para a nossa vida. Quando é que eu tenho que fazer igual a Ele, sem ser elevado até a cruz de madeira, como Ele fez? Quando? Como? Esses são os nossos desafios. Quando é que eu tenho que dar a outra face? Quando é que eu tenho que compreender? E mais, o que é compreender? Porque nós precisamos considerar que nós estamos começando, de fato, no começo. E esse começo implica em a gente entender o que cada palavra significa. Por exemplo, ajudar. Ninguém desconhece a necessidade de ajudar o outro. Ajudar a si mesmo, até. Ninguém desconhece isso. Todos aqueles que buscam o bem sabem que este é um caminho importante. Mas será que nós sabemos o que é ajudar? Será que nós sabemos mesmo, em cada uma das milhares de situações onde nós nos deparamos no dia, na semana, onde nós podemos ajudar, o que é que eu devo fazer? E eu suspeito que a gente não tem certeza. Que a gente muitas vezes pensa que ajuda e não ajuda
fazendo o que a gente sempre fez. Ah, mas eu fiz o que a pessoa pediu. E o que ela pediu é bom para ela? Será que nós todos, a maioria de nós, não estamos ainda naquela situação de sequer sabermos o que nos é bom? Quantas coisas perseguimos na vida e ao obtê-las, nos tornamos mais infelizes e mais necessitados ainda. Então, vejam, nós precisamos, no meu entendimento, partir do começo. E esse processo de caminhar em busca do reino dos céus ou do nosso desenvolvimento, ele nos traz, eu percebo, muita insegurança. Nós temos medo de viver. Parece que muitos de nós descobrimos que não devemos errar. Nos dizem que a gente precisa acertar, não é verdade? Que a gente precisa fazer a coisa certa, seguir o Evangelho, seguir Jesus. Isso é uma coisa martelada insistentemente. E está certo. Mas até isso precisa ser compreendido. Então não pode errar. E eu digo, no meu entendimento, pode errar. Vai ser impossível não errar. Impossível. Os professores presentes podem confirmar ou não de que errando podemos extrair muito para chegar no acerto. Então, como é que não pode errar? Pode errar. Porque o erro nos tirará o quê? Alguém pode me dizer? Perderemos o amor do Pai? Perderemos a eternidade? Perderemos a imortalidade? O que nós perderemos ao errar? Não sei. Alguma coisa importante? Alguém me ajuda? O que a gente perde ao errar? Tempo. Mas tempo temos, né? E o tempo, Morgado disse muito bem, de fato, a gente consome o tempo no caminho errado. Só que ele é um tempo de verdade perdido se a gente perde a oportunidade de aprender com o erro. O erro em si não é um problema. O grande problema é quando a gente quer errar. Isto sim é um problema. Mas quando você erra no objetivo, na busca de acertar, eu, de fato, não vejo nenhum problema. E falo dessa forma na ideia de que a gente se livre da ditadura do acerto. Nós vivemos uma ditadura do acerto, que diz que é proibido errar, que diz que a gente tem que acertar a qualquer custo. Mas quando eu observo, e por mais que eu queira acertar, eu não consigo. Eu não consigo. E não consigo encontrar em mim, e me digam vocês, uma alternativa. Como eu faço para acertar se eu não sei acertar? Como eu faço para perdoar se eu não sei perdoar? E às vezes nem quero. Ainda nem quero. E eu estou errado? Ou é assim que é o caminho? Que no meio lá do exercício de matemática, eu vou precisar da borracha para apagar linhas e linhas, porque eu vi que não estava dando certo. Que no meio do texto que eu estou escrevendo a minha redação, eu vi que não ficou tão claro. E eu preciso apagar muitas linhas e escrever novamente. Isso é um erro? Ou é o caminho do acerto? Penso que é o caminho do acerto. E nós precisamos prestar mais atenção à lei do amor do que à lei da justiça. Porque nós espíritas, eu percebo de forma geral, adoramos a lei da justiça. Conversamos sobre o que é mais certo. Pode fazer isso? O que acontece com o espírito se acontecer tal coisa? Nós queremos entender quem que vai ser mais punido ou não. Lei da justiça. Isso nos interessa, isso ocupa a nossa mente. E eu temo que muitas vezes a gente faça isso para que a gente culpe.
para que a gente se culpe e se martirize. Suspeito. Mas quando é que nós vamos falar da lei do amor? Quando é? Porque dentro da lei do amor existe a lei da justiça. A lei da justiça está subordinada ao amor. Não há justiça sem amor. Não querendo dizer que a justiça seja complacente. Não querendo dizer. Mas que ela seja adequadamente temperada com a misericórdia. Que não quer a punição. Que nem dá punição. Só dá consequências. Punição e benefício são coisas do passado, que nós precisamos deixar para trás. A doutrina nos fala de consequência, de reação, não fala de punição, e já felizmente abandonou a palavra pecado. Consequência. E aí a consequência, ela não tem sentimento. A punição tem o sentimento da vingança ou da raiva. E a consequência, a reação é neutra. E é da lei que nós tenhamos a colheita de tudo. Mas vamos fazer do nosso caminho um caminho mais leve. Eu insisto, o caminho ao reino dos céus, do pleno desenvolvimento, é longo. Mas eu não vejo por que ele tem que ser pesado. Por que ele tem que ser um martírio? Por que ele não pode ser um caminho? Apenas um caminho. Por que ele não pode ser uma caminhada de descoberta? E aí, cheia de excitações, quando você entra e chega num lugar curioso para descobrir o que não sabe. Por que não pode ser uma jornada aonde a gente vai descobrir belezas desconhecidas? Eu gostaria de encontrar quem é que foi que inventou que conhecer a si mesmo é doloroso. Quem é que foi que inventou que a hora que a gente se voltar para dentro da gente, a gente vai encontrar um monstro? Eu queria descobrir quem foi que disse esse absurdo. Como é possível que haja um monstro dentro de mim se foi o Pai perfeito que me fez? Como é possível? Não tem lógica, gente. Eu vou encontrar coisas horríveis. Vou? E quem é que está julgando? Quem é que definiu que A e B são horríveis? Mas eu tenho muito orgulho e egoísmo. Sim, isso é um problema, gente. Isso é feio ser egoísta. É assim que a gente tem que tratar isso? Ou a gente tem que tratar o egoísmo como sendo uma fase que precisa apenas ser superada? Da mesma forma que o analfabetismo de uma criança de 4 anos é uma fase, nunca um defeito, que há de ser superada. Qual a diferença? Qual a diferença da criança que não sabe ler e escrever e uma pessoa que não sabe perdoar? Ambas são ignorantes de algo. E a criança analfabeta, ela não tem um defeito. Ela apenas não aprendeu. E eu tenho um defeito porque não sei perdoar? Ou eu apenas não aprendi? Percebam que é uma forma de ver. E eu não estou aqui para amenizar nada nem ninguém. De forma nenhuma. Não estou querendo diminuir a importância das coisas. Mas eu vejo quanto a gente sofre pela visão pecaminosa que a gente dá a algumas questões. Uma visão que nós precisamos superar. Nós já aprendemos, mas não assimilamos, que o Pai nos ama apesar dos nossos erros. Nós não assimilamos isso, vocês concordam? A gente é mais cruel que o Pai. Tremendamente mais cruel. Por isso que eu brinco que se na Idade Média a gente se chicoteava a si mesmo, eu digo que a gente continua a fazer isso.
Só que, infelizmente, os chicotes não são mais de couro. Eles são mentais. E eles doem mais do que o de couro. Tenho saudade dos chicotes de couro. Porque os chicotes mentais são mais cruéis. E quem é que maneja esse chicote mental? Sou eu. Que aprendeu no passado, e ainda vive isso, de que quem erra precisa de punição. O que é um engano. Quem erra precisa de correção, não de punição. E é isso que a vida faz. A vida jamais nos pune e sempre nos corrige. Tanto é que quando Jesus declara que o amor cobre a multidão de pecados, ele está nos dizendo que se nós aprendermos o que nós não sabemos, não haverá necessidade da correção. E a dor se fará desnecessária. Reafirmando poderosamente o poder do amor sobre a justiça. Que funciona, na maioria das vezes, matematicamente, precisamente. Mas, se nós aprendermos o que antes não sabíamos, a correção é inútil, sem sentido. E estamos livres para prosseguir. É sobre exatamente esse ponto que eu gostaria de continuar conversando com vocês. Porque eu percebo que esse ponto nos maltrata demais e tem atrasado o nosso caminho. Porque a gente erra, e isso é a coisa mais natural que existe. Porque quem não sabe, erra, ok? Todo mundo sabe disso. Mas não nos absolvemos da culpa, mesmo sabendo disso. Por quê? Porque estamos há milênios habituados à punição. Funcionamos assim. Agimos assim com as pessoas. E, infelizmente, agimos assim conosco. Preferimos a culpa ao arrependimento. Preferimos a vitimização à autorresponsabilidade. Preferimos a punição à grandeza de poder reparar o que fizemos de errado para alguém. O que fizemos de ignorante para alguém. A vida encarnada poderia ser muito mais leve se nós não nos auto-maltratássemos tanto. Entendo que nós precisamos entender o egoísmo e o orgulho como características naturais da fase em que estamos. Verdadeiros inimigos da nossa felicidade, sem dúvida, mas presentes por serem naturais nessa fase. Úteis no passado, pouco úteis agora. Úteis porque nos trouxeram até aqui, nos defenderam, nos ajudaram a encontrarmos forças aonde não teríamos de outra forma. O egoísmo nascendo do instinto de conservação e o orgulho nascendo de um amor próprio deturpado, exagerado, doentio. Essas duas forças não serão extirpadas do nosso ser, gente. Mas elas serão harmonizadas, elas serão reequilibradas. Nós entenderemos as forças que elas representam e nós aprenderemos a usá-las em nome do bem, do próprio bem e do bem do outro. Nós não retiraremos a essência do orgulho e do egoísmo dentro de nós, pelo meu entendimento. Mas nós, por isso que eu disse a essência, nós as equilibraremos de forma que nem daremos esses nomes a elas. Daremos outros nomes que vão significar coisas mais positivas. Mas, ao entender o que elas são, nós poderemos nos tratar de outra forma. Com menos dor e com mais ação. Com menos dor, com menos punição a nós mesmos e com
com mais passos efetivos na direção deste reino de Deus, dos céus, divino, que nós instintivamente buscamos. Bem, já falei um monte de coisa. Alguém quer colocar algo? Pois não, Eduardo. Professor Edgar, quando vocês espíritas chamam de resgate, quando eu estou sofrendo por algo que eu fiz em outra encarnação, isto não é uma punição? Alô, o meu está ligado, o seu não. Oi. Deixa eu ver se eu entendi. Nós chamamos de resgate algo que nós estamos vivendo decorrente de uma plantação de alguns anos atrás ou de outra vida. Tanto faz. E a pergunta é? Isso não é uma punição. Não é uma punição. Por que o pai perderia tempo punindo os filhos amados? Não tem sentido. Lembrando que nós precisamos ver o pai bem diferente de nós seres humanos. Nós estamos falando daquele Deus tão bem colocado por Kardec, onde ele é super em tudo. Super bom, infinitamente bom, magnânimo, sabedoria, sábio, onisciente, tudo. Ele não precisa da nossa dor. Ele não precisa. Seria um desperdício ele nos pedir uma dor que não gera nada de útil. Um desperdício, seria ilógico. Não sei se você concorda, ilógico. Concordo. Porque se eu te cobro algo, R$1, bem, pelo menos eu terei R$1 a mais. Mas eu já sou infinitamente rico, que é o Pai. Por que o que você me dará me interessa? Não me interessa. Não me deixa mais rico, mais sábio, mais nada demais, porque eu já sou infinito. E Ele nos ama, não vamos nunca nos esquecer disso. E, foi muito boa, muito interessante sua pergunta, nós sempre nos esquecemos o que significa o amor do Pai. E nós, desculpa, não sei se a gente se esquece ou a gente não compreende, eu acho que mais a gente não compreende. É muito difícil para nós, e eu me incluo nisso, a gente aceitar sermos tão amados. É muito difícil. Não sei se é para vocês. Tipo assim, como ele consegue amar-me assim? A mim que fiz tantas barbaridades. A mim que o ignorei. A mim que fiz exatamente o contrário do que ele pediu. Como? Porque eu não conseguiria amar. Se alguém fizesse, se fosse tão ingrato. Eu não conseguiria. E como a nossa régua somos nós mesmos, a gente tem muita dificuldade de imaginar como o Pai trabalha e como ele funciona. Por isso que é emocionante a gente ver os requintes do amor do Pai. Os requintes. Porque não é um amor grande apenas. É um amor sofisticado. É um amor sábio. É um amor que consegue nos tocar em pontos que nós não imaginamos existir. Vou dar um exemplo. E esse exemplo foi colocado por Jesus naquela parábola que eu considero a parábola. Que é a parábola do filho pródigo, que somos todos nós. Se Jesus só tivesse falado esta, eu me daria por satisfeito. Então lembrem, eu não vou contar inteira. Um filho teve a ousadia de pedir a sua parte da herança antes do pai morrer. Uma ousadia. O pai deu, ele foi embora, gastou tudo. Como nós. Fez o que quis, como nós. Se adoeceu, ficou paupérrimo. Viveu uma vida pior que os servos que ele tinha. Nós. Felizmente, esse filho resolveu voltar. Nós de novo. E empreender um longo caminho de volta, que é o que nós estamos fazendo. Mas, e aí é o ponto que eu quero chegar,
Quando ele se aproxima da fazenda do pai, das terras do pai, o pai devia estar na sua casa de fazenda, num lugar alto da colina, e avistou o filho, maltrapilho, adoentado, magérrimo. O que esse pai fez? Porque esse pai representa Deus. Nós deixaríamos o filho vir rastejando até nós, né? Nós iríamos querer que ele pedisse perdão, não é? O que será que ele veio fazer? Ah, agora que não tem nada, veio aqui comer da minha comida? A gente ia querer que ele se humilhasse um pouco, não ia? Óbvio que queríamos, tá certo? Mas este pai desta parábola não fez isso. Sabendo que o filho se sentiria humilhado por passar por todas as terras dele, por passar no meio das casas dos servos que viviam melhor do que ele. Ele que saiu montado em cima do seu cavalo em roupas esplêndidas, voltou descalço e rastejando, se sentiria certamente humilhado. E esse pai se levantou, correu, um patriarca hebreu correndo, não é uma cena muito comum, porque eles são muito suntuosos, muito formais. Correu ao encontro do filho. Esse filho não entendeu o que esse pai ia fazer. Será que ele veio para me dar um tapa, para me escorraçar daqui? Não. Esse pai foi até lá, pegou-o em seus braços e o beijou no rosto. Honrou-o com um beijo, dizendo a todos que ele era filho. Filho amado e filho querido. E que não estava ali para ser humilhado. E trouxe-o à casa. Me digam, se isso não nos traz requintes de um amor, de um cuidado sutil e sofisticado. Olha o que esse pai impediu que o filho passasse. Impediu que ele não se humilhasse, que ele não recebesse a zombaria dos outros, porque esse filho foi embora e voltou. Agora, tem um ponto muito interessante, que muitas vezes a gente não comenta dessa parábola. Esse filho foi em busca. Ele não ficou passivo dentro de casa, como o outro, inclusive. Ele foi em busca. Ele estava enganado tremendamente, mas ele foi em busca. Isso é muito importante. O quanto esse filho aprendeu? Com que bagagem de sabedoria ele voltou, gente? Não vamos esquecer, ele errou, sim, mas ele voltou da mesma forma que foi? Jamais. Ele voltou maduro, voltou outro. Tanto é que teve a coragem de voltar. E para que ele voltasse, ele teve que aprender também sobre o orgulho. Porque, imagina, quantos de nós saímos das nossas cidades e não aceitamos voltar a não ser melhores do que quando saímos? Quantos de nós? Imagine este, riquíssimo, de uma família nobre, saiu em cima do cavalo soberbo e voltou a pé rastejando. Ele teve que aprender sobre o orgulho. E aí a gente precisa pensar, foi um erro o que ele cometeu, indo embora, pedindo a herança, gastando tudo? Ou foi o caminho que ele escolheu para se desenvolver, evidentemente sem saber que esse seria o caminho do desenvolvimento? Oi, Leila? Ele foi punido? Ele não foi punido. Ele foi amado. Ele foi amado. Amado.
E muito corajoso. Muito corajoso. A ponto do outro irmão que não fez nada ficar com ciúmes. O problema da punição, olha, o pessoal está em casa e participando aqui com você, Edgar. Ótimo. Paulo acabou de mandar aqui. O problema foi a educação que nós recebemos, né? Deus castiga. Então eu estou passando por isso porque é um castigo de Deus. Sim. Né? E muito pelo contrário, tá? Então, e o perdão? Nós sabemos, né, o que a igreja fez com o perdão, infelizmente. Né? Então, nós fomos educados Sim. dessa maneira. Essa desconstrução Sim. é muito difícil para nós. Né? E é isso que a gente precisa fazer. Exatamente. Porque nós aqui em todas as palestras, nas leituras, nos estudos, perdão, 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 perdão. Ok, é claro que este é o caminho. Mas como que eu vou chegar lá? Exatamente. O que é esse perdão? O que é esse perdão? Vocês percebem que a gente precisa ir para o conceito? A gente fica martelando em cima de palavras sem ressignificar o conceito, sem mudar o conceito de lugar. A gente pensa que perdoar o outro, muitas vezes, é liberá-lo da consequência do que ele fez. Não é. Não é. O perdão que você dá ao outro não vai implicar que ele não repare o que ele fez, ou que ele precise viver a consequência do que ele fez. Não, o perdão te liberta. Essa palavra devia ser outra, inclusive. Precisa mudar de perdão. Precisa inventar outra palavra, o perdão, para romper esse significado. Perdão é pura libertação, autolibertação. Por isso que, me perdoem dizer, muito mais difícil que perdoar é se auto-perdoar. E nós precisamos muito mais de auto-perdão do que perdão do outro. Porque o perdão do outro não me faz muita coisa. Ah, legal, a Leila me perdoou, ela não está brava comigo. Ponto final, acabou. Não tem mais nada que aconteceu. Eu continuo no mesmo estado. O perdão dela não me trouxe gigantescas melhorias. Um alívio. Pelo menos posso conversar com ela. Só. Mas e o meu auto-chicote aqui? Já que eu não me perdoo? O perdão dela não me aliviou profundamente. Só eu posso me dar o auto-perdão. Só eu. E infelizmente, nós vivemos presos à culpa. E a culpa exige um castigo. E quando a vida não nos castiga, e ela não castiga, quando a vida não traz nada do que a gente chama de ruim, sabe o que a gente faz? A gente se castiga. Quantos de nós sabotamos situações positivas para que elas se estraguem? Quantos de nós? Porque não se admitem viver bons momentos. Não se admitem. Porque, mas eu errei ontem, eu sou muito ruim, eu sou muito mau. E aí eu apelo por uma mensagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando Jesus diz para Pedro, um pouquinho antes dele negá-lo, que o homem é mais frágil do que perverso. Eu não sou perverso. Vocês não são perversos. Nós somos todos frágeis. E essa fragilidade vai fazer com que a gente traia o outro, fira o outro, roube o outro. É essa fragilidade que faz com que a gente faça isso, não é a maldade. Porque até a maldade precisa ser ressignificada. Se a gente resolver essa questão, a nossa vida hoje fica muitas vezes melhor. Por quê? Porque eu vou enxergar o que está acontecendo do lado de fora de mim, nunca como um castigo. Nunca. Mas sempre como uma amorosa correção. Só isso. Uma correção que passará logo se eu aprender o que eu não sei. Porque é ilógico que o professor dê um exercício sobre aquilo que eu já sei.
Nenhum professor universitário pergunta se o aluno sabe 2 mais 2. Senão o professor teria um problema. Por quê? Porque 2 mais 2 já é conhecido. Então, se a vida percebe que eu já aprendi sobre aquilo, ele vai para a próxima lição. Essa já foi superada. E a dor termina. E veja, falando um pouquinho sobre a dor só é necessária como último caso quando eu me torno duro o suficiente para não querer aprender. Porque essa historinha que a gente fala que a gente quer aprender, nem sempre ela é totalmente verdadeira. A gente quer aprender sobre determinadas condições, não as condições da vida. Então, gente, eu acho que a gente precisa simplificar a vida e nos ver como alunos numa escola. Onde tudo, absolutamente tudo que acontece em sala de aula, aqui, a vida encarnada, sejam provas e lições, sejam lições, exercícios, tudo, absolutamente tudo. As dúvidas da adolescência, as articulações que rangem da idade adulta, as dores de estômago, as dores de cabeça, a mudança na pele, aquilo que a gente não pode fazer e que antes fazia. O que são isso? Punições? Não. Lições. Todas essas coisas e muito mais querem nos ensinar alguma coisa. A pergunta que a gente precisa se fazer é: eu estou disposto a aprender? Eu quero aprender? Eu aceito entender isso que está acontecendo, que chamam por aí de tragédia. Eu aceito entender isso de uma forma tão mais leve e entender que isso é um exercício que o Pai me honrou. Por que não, gente? O que nos impede? Nós precisamos descobrir. Cada um precisa se perguntar: o que me impede de enxergar a vida desta forma? O que me impede? Alguém tem algum motivo? Ah, mas é diferente. Sim, é diferente. Nós não estamos habituados a pensar, muito menos a sentir dessa forma. Isso significa que nós precisamos aumentar a nossa lucidez no dia a dia. Puxa, como que eu vou me lembrar de tudo isso no meu dia a dia? Então, esse é um grande esforço. Eu preciso educar a minha mente para pensar de uma forma que eu penso há centenas de anos, não é só nessa vida. Então, quando eu vou ao médico, e pode ser que alguma coisa apareça nos exames, nós temos 2 alternativas. Eu posso pensar que pode ocorrer uma tragédia, e eu posso pensar que a vida detectou que eu estou apto a mais uma lição. Você decide como vai viver. A segunda opção, puxa, é um desafio, é uma nova meta, é uma oportunidade para eu conhecer um aspecto de mim que desconheço. Olha só como você entra nessa situação. Você entra quase vencedor. Não sei se vocês sabem, mas se você pegar um atleta de maratona ou de 100 metros rasos, ele ganhou ou perdeu antes da largada. Depende do que ele pensa. Muitos perderam antes de se posicionar. Porque talvez duvidem de si. Talvez a mente, gente, a vontade, as energias que nós somos capazes de manipular, que estão dentro de nós e que são também desconhecidas, são extremamente poderosas.
E, infelizmente, na nossa ignorância, a gente usa para se auto-inferiorizar. Nós adoramos nos auto-inferiorizar. Por quê? Porque nós somos, infelizmente, ainda aconselhados pela culpa. A culpa quer que a gente se diminua. A culpa nos desvaloriza. A culpa retira de nós o sangue que a gente tem. E é por isso que talvez, e nós estamos muito acostumados à culpa, que seja tão inusitado, tão diferente, tão difícil para nós se ver valioso. É quase um paradoxo, né? Como eu vou me ver valioso errando tanto? Né? Um paradoxo. Mas o diamante bruto, valioso e nem brilha ainda. A manga verde, que não... Manga verde não, mas uma fruta verde que não pode ser comida verde, ela é ruim? Não. Ela está no processo de amadurecer. Veja como nós nos maltratamos, mas enxergamos determinadas coisas de uma forma mais equilibrada. Enxergamos o diamante que não dá brilho porque não está lapidado como sendo uma coisa normal. Enxergamos uma fruta verde como sendo algo normal, fazendo parte de um processo. Mas não nos enxergamos fazendo parte de um processo. Não nos vemos como a criança que não sabe perdoar e que, portanto, é ignorante apenas. Não, nos taxamos como maus, dignos do inferno. Sofremos por isso. Essa dor não é consequência de um ato nosso, mas apenas da ignorância e do medo de tomar as rédeas da vida nas próprias mãos. Porque quando a gente começa a perceber que nós temos o poder e a usar o poder de decidir como as coisas vão me afetar, como as pessoas vão me afetar, eu começo a ser senhor da minha vida. E paro de ter medo do que vai acontecer daqui a um minuto. Porque seja o que for que vai acontecer daqui a um minuto em nossas vidas, será bom. Ah, mas e se meu coração parar de funcionar? Será bom. E se eu dar 2 passos aqui e quebrar a perna? Será bom. Será útil. Eu terei a oportunidade de aprender algo. Eu continuarei sendo amado, imensamente protegido, imensamente amparado. E vou poder, nessa circunstância, que certamente vai me exigir o que eu não sei, vai me dar a chance de descobrir poderes que eu tenho e não sei que tenho. É disso. Nós estamos no limiar dessa situação. Nós estamos no limiar de poder viver uma vida muito melhor. Sem tantas lágrimas tão ácidas e tão amargas. E a pergunta que fica talvez é se nós queremos de verdade isso. Ou nós estamos preferindo continuar na nossa ilusão. Na nossa auto-vitimização. Nessa imensa terceirização, onde o outro sempre é culpado. Ainda acreditamos que os médicos nos curam. Ainda acreditamos que o psicólogo vai consertar a minha vida. Ainda acreditamos que se eu for no centro, eu vou não sei o quê. São pensamentos infantis. Mas nós já temos condições de amadurecer. São pensamentos que nos levam a uma vida mais realista. E seria muito bom para nós abandonarmos um pouco as nossas ilusões. Ah, mas eu sonhei com uma vida assim. Sonhou errado. É hora de refazer os sonhos. E aprender com as ilusões. Aprender. Com alegria. Sem medo de viver.
E eu acho que isso fará com que o reino dos céus se aproxime profundamente. Porque nós sabemos ele é um estado e não é um lugar. Nosso tempo está quase acabando. Alguém quer colocar alguma coisa? Será que isso que eu coloquei pode ser um caminho interessante, gente? Edgar, Oi. eu acho que principalmente essa questão da compreensão, né? Tá? Compreendermos realmente o que acontece conosco, os momentos pelos quais passamos, né? Analisarmos até as nossas lágrimas. Por quê? Né? Tudo nós sabemos que tem uma causa. Há uma causa. E se nós compreendermos e analisarmos bem, nós vamos entender essa causa. Então, é o momento, né? Nós estamos caminhando, estamos aprendendo a compreender. Sim. O porquê. Sim. Diante dos ensinamentos que nós já temos, do amor do Pai, do amor de Jesus para conosco. Então, o porquê? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Então, analisarmos e compreendermos melhor as causas, para sofrermos menos com as consequências. Você me deu a chance, Leila. É esse o caminho. A gente se voltar para nós, tira todo mundo dessa pergunta. Eu estou infeliz. Tira todo mundo dessa análise. Porque essa análise só precisa ter você. Ninguém é culpado. Ninguém é responsável pelo que você está sentindo. Ninguém. Mas tal pessoa foi ingrato. O problema dele. O seu problema é o que você sentiu. Tal pessoa me feriu. Esse é o problema dele. O seu problema é o que você sentiu sobre isso. Eu fiquei doente. Certamente foi porque ontem, não sei. A vida não funciona tão assim. Eu, sinceramente, já desisti de perguntar por quê, Leila. Perguntei muito tempo. Por quê? E raramente tinha respostas. Respostas realmente definitivas ou seguras. Mas eu descobri que eu consegui obter resposta de uma outra pergunta. Uma pergunta que contém em si mesma um consolo. E essa pergunta é: para quê? Para que eu estou doente? Para que o outro disse algo agressivo? Para que o outro me feriu? Para quê? Esta pergunta eu consigo responder. E essa pergunta me diz, na própria pergunta, que há um sentido para que isso existir e estar acontecendo. Essa pergunta rompe a questão de causa e efeito, que eu não estou ignorando, que não é problema meu, vai funcionar a minha revelia, e me traz a possibilidade de descobrir o sentido do que está acontecendo. E quando você descobre para que aquilo existe na sua vida, você vive de uma outra forma. Porque há um sentido. E sabe o que é mais fantástico? Você descobre que vale a pena viver aquilo. Porque o prêmio de nós vivermos aquilo, procurando entender e procurando se educar, essas duas condições são fundamentais, me beneficia, me traz felicidade, me retira a dor e permite que eu viva com a dor, mas também com um sentido dela existir. Então essa dor está me lapidando. Essa dor está me mostrando o que eu não sei. E que quando eu souber, eu serei melhor e, portanto, mais feliz. Sim, então vale a pena. Gente, é só uma questão de perspectiva. Atualmente, pessoas gastam milhares de reais para entrarem numa floresta e para ganharem experiência em gestão de risco, em gestão de conflito,
em situações de crise. Milhões, milhares de reais. A vida nos dá isso de graça, com muito mais sabedoria e eficiência. Só que lá eu quero ir e aqui eu não quero, porque não entendo. Porque sonhei com uma vida boa. Vida boa para nós é uma vida sem problemas. Se alguém ainda espera ter uma vida sem problemas, esqueça. Não existe. Não existe. Não pode existir uma vida sem problemas. Uma vida sem problemas é inútil. Uma vida sem problemas não deveria ser vivida. Por isso que a vida, a nossa revelia, é repleta de problemas, graças a Deus. Então não sonhemos. Hoje eu espero que eu tenha um dia bom. Que esse nosso pedido ao Pai não signifique ter um dia sem problemas. Porque um dia sem nenhum problema é um dia talvez que não sirva para nada. Não que a gente deva ir atrás de problemas. Jesus disse, a cada dia o seu trabalho. Deixe que a vida decida, a professora decida qual é o exercício de hoje e não busque outros. Mas receba o dia, seja ele como for, com confiança. Se eu abrir o exame e tinha ali a indicação que meu físico, não eu, estou doente. Se eu fui demitido do meu emprego, se uma pessoa querida foi embora, eu sentirei, todos nós sentiremos o impacto. É justo? Natural, mas o que nós vamos fazer com esse impacto é nossa responsabilidade. Que nessa hora nós peçamos ao Pai que Ele nos dê lucidez, para que a gente olhe aquilo apenas como um exercício, apenas como uma oportunidade de autocura, de autoconhecimento, de autodescoberta, e jamais como uma punição, jamais como um indicativo de que eu não sou amado. Porque talvez para nós, a maior dor que a gente possa sentir é não se sentir amado. E isso é uma loucura. Isso é muito estranho, se a gente for pensar, porque é a coisa que a gente mais é. Amado. Um amor diferente, sem dúvida, pois divino, mas um amor. O amor verdadeiro, o amor que nos alimenta de verdade, o amor que de fato a gente precisa. Eu ficarei contente se um de vocês pensar seriamente nesse assunto. Terá valido muito a pena. Valeu a pena, porque eu ouvi. Também preciso ouvir isso que disse a vocês. Muito obrigado. Quantas reflexões importantes aí para nós. Principalmente para que a gente reconheça mesmo e seriamente o quanto somos amados. E realmente não importa o que a vida nos ofereça. O importante é como é que nós vamos reagir. O que é que nós vamos fazer com tudo isso. Qual é o aprendizado? Eu sempre digo, qual é a utilidade? Vai ser útil? Para quem e para quê? E tudo o que acontece conosco tem uma grande utilidade, com certeza. Que Jesus nos abençoe, né? Que nós possamos refletir muito sobre essas palavras, tá certo? Nós agradecemos muito ao Edgar, muito obrigada, meu amor, mais uma vez. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco, aquele que nos ouvem, que nos acompanham pela rádio, pela TV, e vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a esses mentores queridos, agradecendo sempre. Senhor, agradecemos principalmente pelos momentos difíceis que vivemos. Que nós tenhamos força, que nós saibamos compreender e que tenhamos sempre muita lucidez e muita certeza do amor do nosso Pai para com todos nós.
que tenhamos uma semana de muitas realizações no campo da certeza, no campo do bem, que todos indistintamente possam receber o nosso carinho, as nossas vibrações positivas e que nós sejamos sempre bons exemplos para todos, que nós possamos estar sempre na certeza de que somos filhos do Pai, estamos aprendendo e com certeza estamos crescendo e evoluindo a cada dia. Que assim seja, que assim seja. Agradecemos mais uma vez e lembramos a todos que os nossos pais